Estamos vivendo um momento de profunda crise do capitalismo. A crise é uma crise que atenta a todos os elementos da vida. Passa pela crise ambiental, pela crise de moral, a crise de princípios, a crise de representação política, somada a uma crise econômica, financeira e política. Esse conjunto de crise que está no mundo também está presente no Brasil. Se, tempos passados, os governos federal conseguia ampliar gastos sociais e manter a taxa de juros e a taxa de lucro elevada, nos dias de hoje a opção é ou corta direitos ou corta lucros. A opção tem sido cortar direitos. E essa política está presente também no Rio Grande do Sul. Desde que assumiu o governo Sartori, os ataques ao serviço público e ao servidor público têm sido constantes. No último período, o governo encaminhou um conjunto de projetos ao Poder Legislativo que atenta contra uma série de direitos históricos dos servidores. Tenta acabar com a licença-prêmio, tenta impedir de forma legal qualquer reajuste, promoção, nomeação de servidores por um longo período. Esse conjunto de ataques, ele se manifesta de várias formas, seja com a previdência complementar, seja com a elevação de impostos. Esses ataques produzem um grau de insegurança em todo o Rio Grande do Sul. Os servidores públicos conseguiram, de uma forma extremamente inovadora e com muita força, construir uma unidade para barrar os ataques produzidos pelo governo Sartori. Essa unidade construída impediu que fosse aprovado uma série de projetos até o momento. Os projetos que foram aprovados foram Previdência Complementar, que tem problemas de ordem de constitucionalidade, ao mesmo tempo que foi aprovado numa Assembleia Legislativa sitiada pela Brigada Militar. O projeto de aumento dos impostos conseguiu um voto para ser vitorioso. O governo do Estado, que começou com 35 votos nesse processo de ataque aos servidores, conseguiu 27 a 26 para aumentar os impostos. No dia de ontem, em que queria votar, estava prevista a votação da redução dos RPVs de 40 salários mínimos para 7, foi obrigado a retirar quórum porque ia perder o processo de votação. Esse conjunto de dados mostram que a luta dos servidores públicos tem sido vitoriosa. Essa vitória decorre da unidade conquistada. Essas vitórias, ela passa por vários elementos fundamentais. O primeiro deles, a pauta apresentada pelo governo que se resolve a crise atacando os serviços públicos não está conseguindo ser vitoriosa. Por outro lado, os servidores públicos conseguiram pautar a sociedade dizendo que a crise que vive as finanças dos estados não decorre dos gastos que tem com os servidores públicos, e sim com a sonegação que chega a 7 bilhões por ano, com os benefícios fiscais que chegam a 15 bilhões por ano, que beneficia o grande capital, e com o pagamento da dívida com a União. É uma dívida que nós já pagamos muito além do que foi emprestado. Portanto, do ponto de vista do debate político, hoje foi introduzido a versão de que o culpado da crise não é o servidor público, e sim a burguesia que se apropria dos recursos públicos, seja com a sonegação, com os benefícios fiscais ou com os juros decorrentes do pagamento da dívida do Estado para com a União.
Esse é um dos elementos importantes desse processo, mas tem outros. Uma outra vitória extremamente importante para os servidores públicos é a unidade conquistada internamente. E hoje estamos num movimento para ampliar essa unidade para o conjunto dos trabalhadores na sociedade gaúcha. A movimentação e a proposta de greve geral no dia 22 de setembro foi um primeiro passo. E essa é uma tarefa do movimento, é construir a unidade dos trabalhadores para enfrentar a crise que hoje vivemos. Somado a isso, tem uma outra vitória extremamente importante para os servidores. São centenas de novos militantes, de novos lutadores que despontaram nesse período de greve. Esses militantes, jovens militantes, fizeram inclusive com que antigos militantes voltassem a lutar. É um processo de renovação, é um processo de construção de luta unitária e é um processo que tem tudo para dar certo. Cabe hoje às direções sindicais, às direções políticas, a perceber que nós estamos vivendo num momento de profunda transformação da sociedade. Como em qualquer crise, a crise desorganiza e reorganiza. Quem tem força para se reorganizar de forma consistente será vitorioso. Eu espero que a ação política que nós estamos desenvolvendo construa a unidade dos trabalhadores para construir um novo Estado e um novo Brasil.